Irmãos, nós estamos em uma noite de milagres e eu quero falar sobre vitória, eu quero falar sobre milagre, eu quero falar sobre conquista, eu quero falar sobre bênção e eu quero pautar aqui a minha ministração nesta noite em 3 conselhos do rei Davi para você ser vitorioso. Conselhos de Davi para você ser vitorioso. Eu gostaria que o Eric colocasse aqui no telão Salmo 37:4. Se você tem a sua Bíblia e quiser abrir, se você tem a sua Bíblia aí no seu celular, quiser ligar, ou se você tem a sua Bíblia física, quiser procurar esse Salmo 37:4. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor? Nós vamos ler os 5 também depois, Eric, tá bom? 37, 4 e 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, o Salmo 37 é um conselho do rei Davi, do grande rei Davi. E ele nos estimula, nos ensina, nos encoraja a confiar no Senhor e fazer o que é certo. Descansar no Senhor e esperar em Deus. Mas este conselho não é um conselho vazio, não é um conselho retórico, não é um conselho superficial. Ele ensina o caminho pelo qual nós devemos caminhar se nós desejamos viver milagres. Então, nós temos que entender que no reino de Deus sempre existe uma contrapartida, sempre existe uma reação, como eu sempre digo, quando a gente estuda a Bíblia, a gente entende que Deus prefere reagir do que agir. Então Deus, Ele estabelece os seus propósitos, Ele nos mostra o seu propósito, e Ele espera que nós decidamos cumprir este propósito. Que tomemos a iniciativa de dizer, eu quero caminhar por este caminho, eu quero seguir este conselho, eu quero ir nesta direção. Então Deus, Ele está sempre disposto a reagir positivamente na nossa vida. E estes 2 versículos do Salmo 37 nos traz aqui então 3 conselhos preciosos, ou 3 maneiras, ou 3 caminhos que você pode caminhar para que você alcance um milagre, que você conquiste uma vida vitoriosa. É certo que nenhum ser humano, a não ser que ele esteja passando por algum conflito na sua mente, um conflito na sua alma, que não esteja na sua sã consciência, que ele não vai desejar superar as adversidades da vida, conquistar. É interessante, aqui em Campo Largo, eu não sei se alguém já viu, eu não vou fazer propaganda do banco, mas é ali na esquina aqui da Praça Central. Tem 2 ali, né? Um em cada esquina, né? Mas na esquina de cima. Eu não sei quantos já perceberam, mas ali tem um senhor, creio que 55, 60 anos, talvez nem isso. Ele está dormindo ali na entrada daquele banco. E sempre que eu passo a noite ali, ele tem um celular, às vezes ele está mexendo no celular, mas a maioria das vezes ele está lendo um livro. Ele está deitado sobre papelão, tem uma coberta, tem um óculos, e ele está deitado lá com um livro na mão e lendo. Esses dias eu parei lá, fiquei um tempo olhando, ele estava lendo de verdade mesmo, com interesse. Então aquele homem está em situação de rua. Eu falei para a Denise, se deve ser pessoa que teve alguma frustração recente, deve estar recentemente nesta vida, nessa situação de rua. E esse homem mesmo naquela situação, ele não está lendo por ler,
Ele não está acessando o celular para acessar. Ele tem, quem sabe, os seus conflitos interiores que o levaram a esta situação, mas ele tem a esperança de superar aquela adversidade. Esses dias eu estava no mercado e quando eu estava entrando, 2 jovens maltrapilhos, mal cheirosos, estavam sentados e eles falaram assim: você pode comprar alguma coisa para mim? Eu falei: o que vocês querem? Eles falaram assim: queremos pão e vina, né, a salsicha. E eu fui, fiz o que tinha que fazer no mercado, a compra, e comprei um pacotão grande de pão e um pacote grande de vina. E eu parei e conversei com eles. Eu falei assim: eu quero saber a história de vocês. E um era desviado, filho de pastor, da cidade de Curitiba, com mais um companheiro caminhando em direção a uma cidade do oeste paranaense. E eu conversei com eles, gastei um tempo ali bastante, orei com eles, falei da palavra do Senhor, e eles demonstraram o desejo de superar aquele problema. Mesmo estando em situação de rua, mesmo estando como andarilhos, como mendigos, eles têm a expectativa de ter uma vida vitoriosa. E eu creio que cada um de nós que está aqui nesta noite, aqueles que nos acompanham pela TV chamada Final, também querem uma vida vitoriosa. Quem sabe até mesmo com alguma frustração do ano que está terminando e a gente não alcançou aquilo que a gente havia planejado, mas a gente não desiste de conquistar uma vida vitoriosa. Hoje à tarde ainda eu estava lendo um livro e o meu coração estava ardendo. Fazia tempo que eu não tinha parado para prestar atenção, e eu parei de ler e falei: o meu coração está ardendo. Ardendo na esperança de que algo grande está chegando. De que algo grande Deus está por fazer, de que algo maravilhoso o Senhor está para fazer em nosso meio. Então esta é a ardente expectativa de que vamos triunfar sobre as adversidades da vida, sobre os problemas, sobre as tempestades. E Davi também passou por estas adversidades, e escrevendo este salmo, ele começa assim: agrada-te do Senhor. O que Davi está dizendo? Fala assim: você tem que se agradar de Deus. O que Davi está dizendo com isso? Davi está ensinando a importância de amar e valorizar o nosso relacionamento com Deus. Existem pessoas que estão fazendo da religião uma tradição. Existem pessoas que estão fazendo da religião uma mera fuga. Existem pessoas que estão fazendo da religião apenas um amuleto. Mas Paulo está dizendo: se você se agradar, se você se alegrar, se você amar, se você der valor a este relacionamento que Deus estabeleceu com você, as coisas serão diferentes. Então veja bem, nós temos que pensar: um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus eterno, um Deus perfeito, um Deus justo. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você para existir. Sozinho Ele é Deus, e a Bíblia nos ensina que ninguém pode aconselhar a Ele, que ninguém pode chegar à sua estatura, ao seu poder, à sua glória. E esse Deus tão grande, que não cabe na nossa mente limitada, Ele um dia olhou aqui para esta terra e decidiu se relacionar comigo e com você, em uma relação que só nós saímos ganhando. Nós não acrescentamos nada na existência de Deus, mas Deus acrescenta tudo o que nós precisamos na nossa existência. Então nós precisamos aprender a amar este Deus que decidiu amar a sua criatura, se relacionar com ela. Davi está ensinando e mostrando quão poderoso é este posicionamento. Irmãos, as coisas no reino de Deus, elas não podem ser feitas por instinto, não podem ser feitas de maneira aleatória, as coisas não podem ser realizadas de qualquer maneira. Por isso que nós aqui ensinamos e explicamos o que é a Bíblia ensina, quem é Deus,
quem é Jesus Cristo, qual é o plano da salvação, o que é evangelho, qual é o poder do evangelho, para que a gente, entendendo e compreendendo, nós desejemos nos posicionar diante de Deus. Existem pessoas que desejam se posicionar contra Deus, se afastando de Deus. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de religião, eu não preciso de salvação, eu não preciso que Deus me ajude, eu não preciso que Deus interfira na minha vida, eu sei, eu posso, eu consigo, eu sou inteligente, eu tenho um bom emprego, tenho um bom salário, tenho estabilidade no meu emprego, assim por diante. Agora existem pessoas que se posicionam como Davi está ensinando: eu amo me relacionar com Deus, eu amo conhecer este Deus, eu amo entender quem é esse Deus, eu amo entender qual é o propósito que Ele tem para a minha vida, quais as bênçãos que Ele tem preparado para mim. É isso que Davi está dizendo: quando você se agrada de Deus, quando você se importa, quando você ama, quando você valoriza este relacionamento, você está se posicionando, dizendo: Deus, eu quero a Ti, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Sabe a coisa que Deus mais ama? A coisa que Deus mais ama é a nossa dependência dEle. Se você quer ver Deus alegre, é só dizer assim, de todo o coração, é lógico: Senhor, eu dependo de Ti, sem Ti eu não sou nada, sem Ti eu não posso, sem Ti eu não consigo, sem a Tua presença nem adianta eu tentar caminhar. Sem a Tua presença eu vou perecer, eu vou cair, eu vou fracassar, eu dependo de Ti. Então Deus se alegre. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Davi está encorajando a tomar uma decisão de amar verdadeiramente este relacionamento com Deus. Certa feita Deus se manifestou a um casal que não podia ter filhos, e Deus disse assim: olha, vai nascer aí uma criança, vai ser um menino, e esse menino eu escolhi para ser juiz, e ele vai livrar o meu povo, livrar Israel dos inimigos. E vocês vão colocar o nome de Sansão. E este menino vai ser nazireu. Qual era o voto de nazireu no Antigo Testamento? Quem tinha este voto não podia cortar o cabelo, não podia tocar em cadáver, seja humano ou animal, não podia beber bebidas fermentadas, tinha uma série de restrições. Então, aquele casal que não podia ter filhos, de repente a mulher está grávida, de repente nasce um menino, como Deus havia falado, e esse menino agora ele se mostra forte além do normal. Esse menino se tornou um jovem, e com uma queixada de jumento, ele acabou com o exército inteiro. Imaginem, Alexandre, só um soldado desse, hein? Pega um queixado de jumento morto e sai, não precisa nem de fuzil, não precisa de nada, de lança, ele saiu batendo aqui, não outro, de repente estava um exército todo morto. Este jovem poderoso, forte, que ninguém podia destruir, que ninguém podia, com a sua força, se colocassem algemas e a amarrasse, ele estourava como se fosse um barbante daqueles mais fajutos. Mas este jovem cheio, que tinha cheio desta expectativa e desta promessa de ser um libertador do seu povo, ele deixa de amar o seu relacionamento com Deus e ele começa a fazer tudo o que não podia fazer. Ele começa a beber o que não podia beber, ele vai e toca em cadáver de animal, e de repente ele conta lá para aquela mulher que ele está apaixonado o segredo que não podia cortar o cabelo. De repente os seus cabelos são cortados, ele perde a sua força, perde o seu vigor, e de repente ele está como um animal, amarrado no moinho, trabalhando no lugar de um boi, trabalhando no lugar de um jumento, trabalhando no lugar do burro, lá girando aquela pedra, com os olhos vazados. Desprezou o relacionamento com Deus e perdeu tudo o que possuía. E ainda acabou perdendo a sua vida. Então, se nós amarmos, o próprio Davi é um exemplo de amar o relacionamento com Deus. Davi olhou para o seu antecessor, que era Saul, que desprezou também o relacionamento com Deus e foi morto. Agora Davi, ele está dizendo: eu aprendi
vendo com os meus olhos o que é o fim de alguém que despreza o relacionamento com Deus. Existem muitas pessoas que aparentemente estão bem. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de religião, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de salvação, eu tenho tudo o que precisa, aparentemente está tudo bom. Mas a Bíblia diz assim que aos nossos olhos todos os caminhos são bons, mas o final é morte e destruição. Mas quando nós amamos o relacionamento com Deus, qual é o resultado de se agradar de Deus? Deus fará com que o seu coração jubile de alegria. Amar e valorizar este relacionamento proporciona um coração repleto de realizações divinas. É interessante que o cristão verdadeiro, às vezes ele está passando numa luta, numa dificuldade, e você encontra com ele: como é que está? Eu estou bem, passando por lutas, mas eu vou ser vitorioso. Isto é ter o coração repleto de paz. Hoje a noite está escura, as trevas são sombrias, mas eu vou vencer, o coração está transbordando de paz. Outra coisa, quando nós nos agradamos do Senhor, quando nós amamos este relacionamento com Deus, as coisas que Deus realiza em nós são coisas permanentes e não temporárias. O que o mundo faz, o que o diabo faz, é tudo temporário, transitório e passageiro. Você compra um carro 0 quilômetro e você fica alegre e feliz. Um mês e meio já não tem mais graça. Ainda mais se parcelou, só fica a alegria de pagar todo mês mais um boleto, né? Você compra uma casa nova ou constrói a casa dos seus sonhos, você vai viver ali 1 mês, 2 meses, de repente aquilo já não traz mais alegria, não traz mais esperança. Não que isso seja ruim, eu estou dizendo que estas coisas sem Deus não são duradouras na nossa vida. A pessoa trabalha até chegar a certo ponto para se tornar famoso, para se tornar, chegar em uma posição de um cargo, numa empresa. Quando ele chega lá, de repente aquilo já não tem mais sentido. Agora, aquilo que Deus traz na nossa vida é duradouro. O carro que Deus te dá, quando você tem Deus no coração, quando você ama esse relacionamento, todo dia aquele carro vai te gerar alegria. Todo dia vai ser um prazer voltar para casa. Veja aí, você conhece muitas pessoas, quem sabe você conheça aí alguém. Se eu falar aqui, você vai conhecer com certeza alguém que mora numa casa muito boa, que tem um carro muito bom, que tem um salário muito bom, mas que não gosta de voltar para casa. Chegar em casa é uma tortura. Ou a esposa encontrar o esposo, ou o esposo encontrar a esposa, ou chegar na casa e está aquela briga, aquele desentendimento, ou que coisa, se eu pudesse não voltar para casa. Mas quando Deus está no negócio, quando nós amamos a Deus, quando Deus proporciona um lar, uma família, aquilo dura, a gente não vê a hora de chegar em casa, e quando chega em casa a paz está imperando, a alegria, a harmonia. Pode ter até algum desentendimento, mas é tão rápido, é tão passageiro, que a paz começa a reinar de novo, porque aquilo que Deus faz, as realizações divinas da nossa vida são permanentes. Segundo ensinamento, segundo conselho de Davi, entregar. Ele diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que é essa entrega? Davi está ensinando para você pegar tudo aquilo que é um peso no seu ombro. Os sofrimentos, as angústias, a ansiedade, as doenças, pegar aquilo que pesa nos seus ombros e transferir para Deus. É isso que Davi está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor. Por que você quer carregar a carga? Por que você quer carregar estes problemas? Por que você quer carregar essas dificuldades? Entrega. É interessante que o verbo usado aqui é no sentido de rolar, quando alguém está rolando alguma coisa para longe. Tem uma pedra no caminho atrapalhando, você rola aquela pedra, então você
pega tudo que pesa os seus ombros e rola para os braços de Deus e fala: Senhor, é contigo esse negócio. Então, transferir para Deus, deixar que Deus seja responsável. Muitas vezes nós queremos ser responsáveis por resolver os nossos problemas, enquanto nós podemos rolar isto aí, colocar nos braços do Senhor e dizer: Senhor, Tu és o responsável por resolver este meu problema. Eu gosto muito da história de José. José, não vou resumir a história. José foi vendido pelos irmãos, ficou um tempo na casa de Potifar, ficou 2 anos na prisão. Depois de 2 anos, ele é levado diante de Faraó para interpretar os sonhos. Agora imagine um jovem hebreu no Egito, prisioneiro, saindo da prisão, da masmorra, teve que tomar um banho, teve que se barbear, teve que trocar a roupa para se tornar apresentável. Agora imagine o peso que estava no ombro deste jovem de chegar diante de Faraó e interpretar o sonho. Se desse errado, a cabeça ia rolar. É interessante, eu sou ansioso. Se eu for fazer uma entrevista de emprego, ontem nós estávamos ali com os pastores do Canadá, e na cabeça a gente pensa assim: eu vou falar inglês aqui com eles, aqui vai dar tudo certo, né? Então você constrói as frases, usa os verbos certos, verbo regular, verbo irregular, você faz as construções. Quando é pergunta o que usa, se usa um auxiliar, dentro da cabeça tudo certo. A hora que você vai falar, não sai nada. A gente fica ansioso. Daí o pastor André falou para mim: você tem inglês para conversar? O que acontece? Eu falei: eu travo. Que a gente está com aquele peso de ter que falar bonito perto, né? Agora imagine José diante do Faraó para interpretar o sonho. Imagine o peso que estava sobre aquele ombro. A gente acha que estava. Quando o Faraó todo-poderoso do Egito diz assim, olha nos olhos de José e diz assim: eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos. Ele rola a pedra e diz assim: isto não está comigo. Isto não está em mim, isto não vem de mim, mas o meu Deus dará resposta favorável. O que José fez? Tirou o corpo fora e deixou a responsabilidade com Deus. Ele disse: Senhor, este dom não é meu, esta capacidade não é minha, o Senhor que faz isto em mim, eu sou apenas um instrumento pelo qual isto acontece. Então nós temos que aprender a entregar o nosso caminho ao Senhor. Dizer: Senhor, toma conta, está muito pesado carregar isso aqui. Doenças, enfermidades, preocupações, frustrações, decepções, ansiedades, tantas coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor. Outro que eu gosto muito é o rei Ezequias. O rei Senaqueribe da Síria estava vindo e destruindo todas as cidades onde ele passava, destruindo reinos, impérios. E ele chega até Ezequias e manda uma carta para Ezequias dizendo: eu vou entrar na sua cidade, eu vou derrubar os muros da sua cidade, eu vou entrar na sua cidade, eu vou te matar, eu vou destruir o teu povo, eu vou acabar com a sua história, eu vou acabar com o seu reinado, eu vou acabar. Não acha que eu não vou fazer isso, porque eu já fiz em tantas nações. A Bíblia diz que Ezequias pega a carta e fala assim: este peso não vai ficar no meu ombro, esta responsabilidade não vai ficar comigo, porque eu sei que se eu for lutar com Senaqueribe, ele vai destruir o meu exército, é infinitamente mais fraco, não tem como. Então ele diz assim: Senhor, meu Deus, inclina os teus ouvidos, abra os teus olhos e veja aqui as palavras que Senaqueribe está afrontando a ti. Nenhum momento Ezequias está dizendo: olha, ele me afrontou,
Ele diz que eu sou fraquinho, ele diz que o meu exército não pode, ai, que miserável, pobre homem que sou, miserável. Não, ele transfere, ele não tem problema de manter o peso nos seus ombros. Ele diz: Senhor, é contigo a parada, não é comigo não. Esta batalha não é minha, esta luta não é minha. Senhor, vai e resolve este problema. E Deus foi e resolveu. O próprio Davi e Golias, todo mundo conhece a história, acho que é a história das histórias mais conhecidas. O pequenino, imagine comigo, um menininho, ruivo, baixinho, de uns 17 anos de idade, com a roupa de pastor, quem sabe falava meio caipira, porque vivia junto com o rebanho, com um alforje, uma bolsinha tiracolo, com uma cordinha aqui dentro, aquele jovenzinho chegando, lá escuta o poderoso Golias. Agora imagine comigo, Golias da altura desse teto aqui, 3 metros de altura, capacete reluzente, escudo brilhando, uma espada que quem sabe a ponta arrastava no chão. A Bíblia diz que a lança era de um eixo de um carro, de um eixo de tecelão. Era, não sei, 2, 3 metros de comprimento aquela lança. Agora imagine comigo, do lado de cá está o jovenzinho, humilde, simples, cuidador de ovelhas. E do outro lado está um campeão de batalhas, com a sua roupa, com a sua farda, com o seu aparato militar. E o que Davi diz? Davi não traz para ele dizendo: eu sou bom, eu sou o cara, eu vou dar um jeito. Não, diz assim: em nome do Senhor dos Exércitos é que eu estou indo contra você. Tirou o peso, dizendo: olha, eu vou lutar, mas não sou eu que estarei lutando, é o meu Deus que me dará toda a habilidade necessária, e eu vou te matar neste dia. Todo mundo vai saber que existe Deus em Israel. Qual o resultado de entregar o seu caminho ao Senhor? Deus fará o que for preciso para garantir vitória a você, porque Deus não se deixa escarnecer, de Deus ninguém zomba, e não há quem afronte a Deus e saia ileso. Não há quem afronte Deus e saia vitorioso. Não há quem afronte a Deus e conquiste alguma coisa. Terceiro e último conselho para encerrarmos esta noite. Ele diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele. Confiar é o terceiro conselho de Davi. Davi está ensinando sobre a necessidade de confiar continuamente em Deus em todos os momentos. Confiar é ter esta confiança, esta continuidade na confiança. Está dizendo aqui sobre esta necessidade de continuidade em todos os momentos. Apoiar a sua vida em Deus, crendo na fidelidade dEle. Uma passagem interessante da vida de Davi é que ele ficou sabendo, ele não era rei ainda, mas ele já tinha matado o Golias, ele já estava bem experimentado na batalha agora. E ele ficou sabendo que uma cidade chamada Keila estava sendo atacada pelos filisteus. E Davi tinha os seus valentes, tinha o seu exército, tinha o seu pelotão, eram vitoriosos, mas Davi não confiava em si, não confiava nos seus companheiros, não confiava na sua própria habilidade ou na habilidade dos companheiros de batalha. Davi confiava em Deus. Entrega o teu caminho e confia nele, e ele vai fazer o que tem que ser feito. Então Davi consulta o Senhor e diz: Senhor Deus, posso ir até a cidade de Keila e o Senhor vai me dar vitória? E Deus diz: vai, porque eu vou dar a vitória para você. Ele foi e venceu os inimigos.
Agora ele está bem tranquilo na cidade e a notícia chega aos ouvidos de Saul, e Saul estava tentando matar Davi. E Saul agora então está vindo com seu exército até a cidade de Keila para prender e para matar Davi. E o que Davi faz? Confia no seu poder de batalha, dizendo: eu venci os filisteus, vencer Saul vai ser tranquilo. Vencer esse exército vai ser moleza. Davi nunca confiou nas suas próprias condições, ele sempre confiou em Deus. Por isso ele está escrevendo o Salmo: deleita-te ou agrada-te no Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer tudo por você. Continuamente, Davi está ensinando: olha, eu comecei a minha trajetória confiando em Deus, durante toda a minha trajetória, durante todo o meu ministério, durante toda a minha história, durante todo o meu reinado, durante tudo que eu fiz, eu sempre coloquei a minha confiança em Deus. Davi começou a sua história confiando em Deus e terminou a sua história confiando em Deus. Então Davi sabia que a sua vida dependia da confiança em Deus. Então Davi torna a consultar o Senhor, dizendo: Deus, eu venci os filisteus, agora Saul está vindo aqui, fico ou fujo? E Deus diz: corre, foge, fuja, se esconda, porque este povo vai te trair, este povo vai te entregar, Saul vai te prender e vai te matar. Então é isso que ele está ensinando: confiar em Deus. A confiança de Davi em Deus é que sempre manteve a sua vida e sempre manteve a sua vitória. Qual o resultado de confiar em Deus? Este ato deliberado de fé gera em você a esperança e segurança que desafia as adversidades da vida. Nós somos diariamente confrontados pela adversidade da vida. Nós somos bombardeados com notícias. Você liga aí os telejornais, é morte. Ontem tentaram matar o pastor Silas Malafaia. Hoje tentaram matar aquele outro pastor, não sei das quantas, que esqueci o nome dele, lá no Rio de Janeiro. Ontem foi o Silas. Hoje o outro pastor lá, não vou lembrar o nome dele. Bom, vamos seguindo aqui, né? Então veja bem, o ato deliberado de você confiar em Deus gera essa esperança e segurança que desafia as adversidades da vida. Então você liga a TV, é roubo, é assalto, é morte, brigas, desentendimentos, o dólar chegando a 6,20. São os desafios da vida, e a gente vai entrar em pânico, vai entrar em desespero, a gente vai perder o nosso juízo por causa dessas adversidades. Não são as adversidades que devem nos afrontar, não são as adversidades que devem nos desafiar, é nós que vamos e superamos as adversidades, porque nós temos esperança em Deus e nós temos segurança. Não adianta ter esperança se não tiver segurança. Esses dias eu estava voltando de Guaratuba para Matinhos, e era noite. E nós entramos naquele ferry-boat. De noite, aquele baixinho que não tem nada em volta, só tem umas correntinhas. E ele foi acelerando, e agora, por causa da construção da ponte, ele dá a volta por trás daquela ilha. E de repente começa a balançar, e parece que ele desacelera, acelera. Então a gente fica naquela esperança, olhando do outro lado. As luzes lá do outro trapiche estão chegando. Então não adianta ter a esperança se não tiver segurança, sabendo não. O pessoal aqui está treinado para isso. Eles sabem aonde passar, como passar, seja de dia ou seja de noite.
Então, nós temos confiança no comandante, no capitão deste barco, que ele vai nos conduzir em segurança até o lado de lá. Não adianta você ter esperança que o ano de 2025 será melhor, ou que você vai terminar o ano bem, se você não tiver segurança que realmente isso irá acontecer. Deus não agirá por obrigação, entenda isto. Deus não age por obrigação dizendo, puxa, eu tenho que abençoar o Alexandre. Nossa, agora eu vou ter que abençoar o Joel. Agora é a vez do Mateus. Não, Deus não faz por obrigação. Deus ama. Deus ama nos abençoar. Deus ama liberar o seu favor sobre a nossa vida. É isso que Davi está ensinando. Então, quando nós entendemos que Deus ama nos abençoar, que Deus ama nos tornar vitoriosos, que Deus ama realizar milagres na nossa vida, toda a preocupação é transformada em tranquilidade. Coisa que está escassa neste mundo, tranquilidade. E você só terá tranquilidade na sua vida se tiver esperança em Deus e tiver segurança que Ele vai proporcionar o favor sobre a sua vida. Você precisa decidir hoje sobre como será a sua vida. Siga os conselhos de Davi. Tenha uma vida extraordinária que supera todas as circunstâncias e gera milagres poderosos na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé.